Olá, galera. Aqui é o Padre José Eduardo e hoje eu tenho um assunto bastante interessante, para dizer o mínimo, para falar com vocês, mas é isso. Nós estamos aí para lançar uma aula sobre batalha espiritual e o diabo sabe que essas aulas vão de fato dar frutos. Ele tenta de alguma maneira intimidar. Como diz o apóstolo São Paulo aos Efésios, a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas contra as potestades espirituais do mal que habitam as regiões celestes. E, como vocês sabem, não é de hoje que eu tenho sido vítima de ataques. Graças a Deus, porque as credenciais de um ministério também podem ser medidas pelos incômodos que causam no nosso inimigo. Ora, como vocês sabem, eu sofri um sequestro. E qualquer pessoa normal teria compaixão, veria como isso é uma coisa horrível, num país em que a gente não tem segurança, que é lamentável que até um padre seja sequestrado. Mas o Centro Dom Bosco não é assim. Eles têm um ânimo de descredibilizar pessoas e instituições, especialmente a mim, que é tão forte, que eles não se permitem sentimentos como esse, de compaixão ou empatia, né? Querem logo partir para difamação. Boa noite, seu padre. Queria passar primeiramente para agradecer ao senhor por ter atendido meu pedido aquele dia, de ir lá no hospital rezar pelo meu neto. E eu tô me sentindo extremamente mal. Porque, seu padre, eu só pedi uma ajuda. Se eu não tivesse pedido a ajuda, o senhor não teria ido lá, não teria acontecido com o senhor as coisas. Queria pedir encarecidamente, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele me perdoe por ter pedido essa ajuda, mas o Senhor só quis me ajudar e eu estava extremamente desesperada, querendo buscar qualquer socorro para o meu neto. No dia 12 de abril, uma senhora me pediu para atender o seu neto que estava em observação no pronto-socorro do Parque Imperial, que fica aqui perto, entre Osasco e Alphaville. Então, eu não conhecia a região, coloquei no Google Maps e aparece a região ao lado de Alphaville. Então eu pensei comigo, não, é uma região segura, tranquila, já era noite, eu não tinha eu não queria incomodar outras pessoas, então eu falei, não, eu vou lá, é rápido, em 20 minutos eu vou e atendo e volto para cá e ok, né? Então, acontece que no pronto-socorro, na rua, vocês podem ver aí nas imagens, na rua não tinha lugar para estacionar. Naquele dia devia estar acontecendo algum evento na paróquia que tem ali, que é uma paróquia nossa, da nossa diocese. Então estava tudo ocupado de carro, eu não tinha como estacionar. Então o que eu fiz? Eu voltei na mesma rua, havia uma espécie de pequeno bolsão ali, uma estradinha de terra, e coloquei o carro ali. Vocês vão ver ali na imagem aonde exatamente eu deixei o meu carro. Quando eu saí do carro, eu fui rendido por 2 ladrões. A coisa foi tão rápida e tão violenta que eu nem sei se são 2 ou se são 3, porque eles mandam a gente não olhar para frente, não olhar para o alto, você tem que olhar para baixo, 2 armas, uma de um lado, outra de outro da cabeça, e eles me levaram para um matagal que tem ali, que eu também, assim, ali à noite eu não conseguia ver como é que era aquela estrada, aquilo tudo. Bom, eu fiquei refém deles por 2 horas e meia, no meio desse matagal, inclusive tive que ficar de cócoras num barranco, fiquei com a perna toda cheia de, como se fossem vermes ou
facadas, coisas desse tipo, demorou bastante tempo para sair. E durante esse tempo eles ficaram fazendo transferências bancárias e tiraram de mim um montante de aproximadamente R$32 mil de diversas contas, inclusive da conta da paróquia. Graças a Deus eles não roubaram o carro. Então me reconduziram ao carro. Eu peguei o carro desnorteado, não sabia direito onde eu estava. Cheguei lá com o Waze e fui dirigindo até chegar num ponto mais ou menos conhecido. Voltei para casa, chamei o meu advogado, juntos fizemos o boletim de ocorrência. Assim que amanheceu, comuniquei aos meus paroquianos, comuniquei aos meus familiares. Meus pais e meu irmão, que sempre estão ao meu lado, vieram, me ajudaram. Fui pessoalmente à delegacia, fiz o boletim de ocorrência presencialmente, além do eletrônico que eu já tinha feito. Não tive reembolso dos bancos, não tive nenhum tipo de ressarcimento. Fiquei com aquele dano momentâneo, né, que a gente fica um pouco aéreo, perdido assim. E uma pessoa que vinha falar comigo acabou cometendo a imprudência de dizer que eu tinha sido sequestrado. E no mesmo dia eu fiz um vídeo. Eu vou deixar aí um trecho desse vídeo que eu gravei para vocês terem ideia de como eu corri naquele dia. Eu não tive tempo de fazer a barba. Então eu estava todo barbudo aí, né, no vídeo. Olá galera, boa noite, aqui é o Padre Zé Eduardo. Tô passando aqui porque ontem aconteceu um episódio chato. Eu passei por um sequestro relâmpago e, enfim, né, uma coisa desagradável. Me renderam, me levaram para um matagal, etc. Pegaram meu celular, fizeram operações financeiras, mas foi só isso, tá? Eu não quis alarmar ninguém porque acho que a situação está sob controle. Boletim de ocorrência, tudo feito, tô bem, não tô angustiado, nervoso, né? Deus nos dá uma grande paz nessas horas. Algum tempo depois me chamaram novamente à delegacia, prestei depoimento. Um guarda que me atendeu me explicou que naquela região acontecem muitos sequestros, alguns são motivados por encontros desses aplicativos de relacionamento, mas nem todos. Eu expliquei que o meu caso não foi esse, eu fui atender o hospital e muito bem. Ora, na semana passada, um jornalista de um portal de notícias aqui da região publicou uma reportagem falando sobre aquele local como um local em que tem acontecido sequestros por encontros em aplicativos de relacionamento. O caso trouxe um alerta aqui na região em Barueri, mas está longe de ser isolado. Crimes como esses estão sendo registrados com frequência aqui na região, sempre com o mesmo roteiro: perfis falsos, promessas de um encontro e uma emboscada cuidadosamente planejada. E ele falou de um padre que teria sido pego, né, em sequestro nessa circunstância. Colocou uma foto minha, imediatamente eu entrei em contato com ele, ele removeu toda a referência à minha pessoa. O que ele me disse é que não foi o objetivo, o que eles queriam era alertar a população. Falaram acerca de um padre, justamente para chamar mais a atenção, para que a notícia viralizasse mais, né? O jornalista, ele se chama Pablo Rogério. Inclusive, foi muito cortês, muito gentil, muito sensato. Na reportagem aparecia uma igreja aqui da região, que é lá de Barueri, a igreja São João Batista. Infelizmente, muitas pessoas ficaram incomodando o pároco de lá, o padre Márcio, pensando que era ele, não tinha nada a ver com o padre. A reportagem falava sobre aplicativos de relacionamento como ocasião para atos de violência, sequestros, esse tipo de coisa. Então, o que aconteceu? Depois eu procurei saber um pouco mais e me explicaram que quando os jornalistas vão fazer esse tipo de matéria, eles pegam vários boletins de ocorrência
e meio que colocam todo mundo ali, todos os que foram sequestrados, pegam um caso que pode chamar mais a atenção do público e fazem a reportagem. Mas o Pablo imediatamente corrigiu a referência à minha pessoa, entendeu, né? Enfim, a coisa foi resolvida ali. Aquele local é um local em que há mais de 20 anos acontecem sequestros por motivos diversos. Eu vou relatar para vocês algumas ocorrências que eu busquei em jornais. Sequestro: 4 criminosos são presos em Barueri. Na noite de quarta-feira, 25, a Polícia Civil de São Paulo realizou o resgate de uma vítima de sequestro na cidade de Barueri. A pessoa havia sido mantida em cárcere privado por mais de 30 horas em um imóvel localizado no bairro Parque Imperial. Homem acusado de roubo e sequestro é preso pela PM. Fugitivo da justiça foi localizado no Parque Imperial em Barueri, empurrando motocicleta sem placa. Após tentativa de fuga, suspeito foi detido. Polícia Militar apreende adolescente por roubo e sequestro em Osasco. A Polícia Militar apreendeu um adolescente por roubo e sequestro em Osasco na noite de sexta-feira, dia 16. De acordo com informações, por volta das 22h05, uma equipe do 20º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano avistou um veículo WV Fox transitando em contrafluxo na rua Chico Mendes, Parque Imperial. Então vejam, é um lugar em que acontece sequestro. Então, ontem, para minha surpresa, o Centro Dom Bosco entrou em contato com o jornalista Pablo Rogério, dizendo que o vice-presidente do Centro Dom Bosco estaria interessado em saber sobre a reportagem. Ora, o jornalista nem respondeu a eles. Vocês podem ver aí o print da mensagem que eles enviaram. No print tem o telefone do Bruno Mendes. Não bastasse isso, eles passaram o dia inteiro hoje telefonando para o jornalista, incomodando para saber quem era o padre da reportagem. Acontece que eles não sabem, inclusive porque não é do interesse deles, não é problema deles, que nós temos o BO original no qual foi baseada a entrevista. E ali não comparece o nome de nenhum padre. Aparece o nome de uma pessoa, um civil, um leigo, que eu não vou divulgar aqui, justamente porque eu não sou como eles. É evidente o que está acontecendo, inclusive é bom que eles saibam. As pessoas do seu entorno, elas sabem quem vocês são. As desonestidades, os golpes baixos assim desse tipo que vocês fazem, ataques de descredibilização. E essas mesmas pessoas acabam contando. Tudo que vocês fazem chega para mim. Todas as tentativas de assassinato de reputação, todas as tentativas de descredibilização chegam, porque as pessoas sabem que eu sou um homem honesto e que vocês gostam de fazer esse tipo de campanha. O que eu posso dizer? Para tentar descredibilizar a minha pessoa, manchar a minha imagem. Isso já começou há bastante tempo. Lembrem, por exemplo, de quando vocês publicaram aquele catecismo romano com um título falsificado. Colocaram o título de catecismo da Igreja Católica para fazer uma confusão com o catecismo da Igreja Católica, publicado no Brasil pela CNBB, com a capa amarela, justamente para poderem dizer assim, esse é o verdadeiro catecismo, aquele é o falso. Já naquela época, eu disse para vocês que aquilo era ilícito, que não se pode falsificar o texto de um documento da igreja. Vocês não se importaram, disseram, não, se esse catecismo não é da Igreja Católica, é do quê? O Catecismo de Trento, né? Passou isso, depois veio o livro de péssima qualidade sobre título, os erros do catecismo moderno, e, mais uma vez, eu saí em defesa da igreja. Vocês tentaram jogar até meu bispo contra mim, alguém que vocês consideram como
da teologia da libertação, esquerdista, etc. Vocês chegaram a esse ponto, e não foi nada escondido, foi no Instagram de vocês. Ou seja, vocês não têm vergonha de fazerem um tipo de coisa como essa. Eu, de minha parte, sempre respondi à altura. Eu detesto me defender, é a coisa que eu mais detesto fazer. Eu me lembro muito dos conselhos que eu recebia da Madre Terezinha, que era madre aqui do Carmelo de Cotia, e ela sempre dizia: Carmelita não se defende. Beija o chão e segue em frente. Então eu não gosto. As respostas que eu dei na época, à altura, foi simplesmente descrevendo o comportamento indigno e desrespeitoso que vocês têm. É claro que depois de me atacarem de maneira real e eu lhes responder no bom e velho português, vocês se fazem de vítimas, pousando de santinhos, etc. Porém, as pessoas não são bestas. Elas sabem que esse tipo de comportamento é uma violência psicológica dupla. Primeiro você agride, e aí quando você provoca a agressão e a reação do outro lado, você novamente agride, se escandalizando com a reação que você provocou. Todo mundo percebe isso. Aí vocês partiram para uma coisa um pouco mais perigosa e que eu realmente acho irresponsável. Vocês começaram a convencer padres do clero diocesano a abandonar suas dioceses e permanecerem no território delas, com um apostolado, entre aspas, independente, sob a cobertura da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Isso eu ouvi num áudio que vocês mandaram para um amigo meu, tentando convencê-lo a fazer isso. Mas, como ele é um homem prudente, ele sabia que isso é uma grande furada, porque é uma baita de uma cafajestagem você tirar o padre do seu clero, da onde ele está encardinado, para deixá-lo sozinho como um lobo solitário, fazendo apostolado para a Fraternidade São Pio X, enquanto ele paga o preço daquilo sozinho, até a sua própria destruição. É uma coisa evidente. Ou seja, vocês estão destruindo o ministério sacerdotal desses homens. Depois de enlouquecê-los e com toda essa ideologia macabra que vocês e a Fraternidade São Pio X divulgam. Então o que eu fiz? Eu simplesmente gravei um vídeo 4 horas, quase 4 horas, né? Chamado Do Tradicionalismo à Apostasia, o neotradigalicanismo carioca. E esse vídeo está à disposição, inclusive o link pode aparecer aqui em cima no card, né? E qual foi a resposta que a Fraternidade São Pio X deu? Me chamou de o doutor de Osasco, cometendo uma deselegância tipicamente aquela espécie de despeito, de snobismo, bastante francês, aliás, né? Osasco. Um dos orgulhos que eu tenho é de ser dessa região, né? E o meu doutorado não foi comprado, foi merecido graças a trabalho e estudo. E de certo modo aquele vídeo demonstrou o que é uma pesquisa séria e verdadeira. Vocês colocaram o coitado do Luciano Pires para fazer 2 vídeos nos quais pegavam recortes de um momento há muitos anos atrás em que eu participei de uma formação para uma nova comunidade carismática em que eu estava orando em línguas junto com eles, porque dentro desse contexto, sem saber o contexto completo, aquilo parece uma coisa ridícula. E também vocês não estão nem aí se a gente vai crescendo, ou mudando, ou tendo compreensões diferentes ao longo do tempo. Não. Pegam aquele recorte,
Assim como um recorte de outra entrevista na qual eu estava falando num podcast evangélico sobre uma pergunta que eles me fizeram, quais autores protestantes eu tinha lido e que tinham me influenciado. Vocês pegam esse recorte, colocam ali para mim colocar como suspeito de heresia. E ignorando todo o resto do podcast em que eu digo, claramente eu sou católico, tenho a doutrina católica, etc. Não, isso não importa. O que importa é o recorte que vocês fazem e não dão argumento nenhum. Ninguém respondeu efetivamente as graves acusações que eu fiz contra a fraternidade. Todo mundo desconversou, inclusive as aulas do Centro Cultural Permanência, que foram mais do mesmo, apenas a repetição dos mesmos chavões, dos mesmos mantras, que há mais de 30 anos eles repetem sem cessar, e eu respondi a tudo isso com vários artigos. Vai sair um volume que eu vou reunir tudo que eu escrevi a esse respeito. Aguardem. A resposta de vocês não foi um debate teológico, foi o deboche, o sarcasmo. E agora querem fazer isso, querem pegar uma reportagem que foi feita falando sobre um padre, que na verdade foi, ao pegarem o padre, foi apenas uma ocasião circunstancial para que a notícia viralizasse mais, e que realmente não tem nada a ver comigo. Isso está documentado no processo, nas investigações. Mas é isso, vocês querem fazer o mesmo que fizeram colocando, por exemplo, Luciano Pires para falar, insinuar coisas, né? Porque eu peguei uma frase falando que eu aprendi com todo mundo, aprendi com o Lula, aprendi com o São Tomás de Aquino, aprendi com Marx, e coloco lá uma frase, aprendi com o Ney Matogrosso que o corpo pode ser uma expressão de liberdade. Pronto, pegam essa partezinha para lançar uma suspeita nas pessoas acerca da minha identidade. Ou seja, querem manchar a reputação. Acontece que tudo isso coincide com um fato que vocês, espectadores, não sabem, que é o seguinte: no ano de 2025, o Centro Dom Bosco se tornou beneficiário de um testamento, uma herança em terras que equivalem a cerca de 120 milhões de reais, algo nesse montante. 100 milhões, 125 milhões, 150 milhões, algo assim. O testamento já foi homologado, está em fase de execução. O Ministério Público de Minas Gerais, a Justiça, aliás, de Minas Gerais já fez a homologação lá na comarca de Sacramento e vai entrar em execução. Como os demais beneficiários do testamento foram entidades católicas, como, por exemplo, a Associação do Senhor Jesus, a Congregação Redentorista, o Mosteiro da Obra dos Santos Anjos. Ora, eu concluí que o testador tinha a intenção de deixar a herança para entidades católicas, entidades ligadas à Igreja Católica Apostólica Romana, não para um grupo de pessoas dissidentes da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, nesse sentido, o que eu fiz? Como a Arquidiocese do Rio de Janeiro havia publicado uma nota de esclarecimento dizendo que o Centro Dom Bosco não estava em comunhão com a Igreja, isso em 2025. E mais ainda, depois das sagrações, quando o Dicastério para a Doutrina da Fé publicou o decreto declaratório da excomunhão dos bispos sagrantes e dos presbíteros consagrados, e também publicou uma nota explicativa, em cujo número 2 ela fala dos fiéis leigos,
que estão automaticamente excomungados se aderirem à Fraternidade São Pio X, às posições da Fraternidade São Pio X, fazendo referência a outra nota de 1996 do Dicastério para os Textos Legislativos, que explica melhor que os fiéis leigos que aderem à Fraternidade São Pio X naquele momento e agora, porque a nota do Dicastério para a Doutrina da Fé assume a nota de 1996 em si mesmo, estão excomungados se aderem internamente à Fraternidade São Pio X e se aderem externamente pela participação exclusiva na fraternidade. Como eles frequentam a Capela de Pendotiba, que é dirigida pelo padre Pedro Fleischmann, que é conhecido como Dom Lourenço, e que é ligada à Fraternidade São Pio X como comunidade amiga. Segundo a própria palavra deles, nós dissemos a Dom Lourenço e a Fraternidade São Pio X, olha, nós aceitamos a direção espiritual dos senhores, principalmente Dom Lourenço, que é o nosso diretor espiritual. Eles dizendo que estão debaixo da supervisão da Fraternidade São Pio X. Diante disso, eu, que não sou covarde, que não sou omisso, telefonei para o testamenteiro, que é um senhor idoso. Isso foi na semana passada, não me lembro se foi terça ou quarta-feira, mas foi na semana passada. Telefonei para ele, só que ao invés de ele me ouvir, o que ele fez foi me insultar com palavras assim impronunciáveis, palavrões tão obscenos que eu nunca tinha escutado na minha vida. E olha que eu conheço um repertório de palavrões bastante vasto. Muito bem, no mesmo dia, Álvaro Mendes me mandou uma mensagem jocosa agradecendo pela perseguição. Que é perseguição? A perseguição de falar o evidente? É isso? Eu não tenho interesse financeiro porque eu não conheci o homem que morreu. Ele não me conheceu. Eu não sou contemplado no testamento. Não tenho interesse financeiro. Meu interesse é o de proteger a igreja. Por quê? Um grupo dissidente que vive de falar mal da igreja, que se alimenta de escândalos e fraquezas e abusos que se cometem, se alimenta disso para poder atacar a igreja, vai ter aí um caixa de 150 milhões de reais à disposição para continuar a persegui-la. Essa é a questão. Se vocês não acham isso sério, eu acho. Eu acho sério, eu acho preocupante, eu acho que, pelas posições que o Senhor Dom Bosco assumiu nos últimos tempos, isso é grave, mas eles são beneficiários de um testamento. Então, quem poderia eventualmente fazer alguma coisa são os interessados, mas os interessados não estão interessados. Ora, por mim, a coisa teria parado por aí. Porém, agora o CDB resolveu querer me intimidar de outro modo. Além disso, uma pessoa me contou uma coisa que é bem curiosa. Há anos eu tive a infelicidade de ser amigo dos dois irmãos. Eu pensava que eles eram pessoas decentes, que estavam lutando pela boa causa. Aliás, todo mundo que estava envolvido com eles até então, praticamente todo mundo se afastou por causa das posições que eles têm adotado ultimamente. Então eu tinha um grupo de WhatsApp com eles chamado Irmãos Mendes. E ali nós conversávamos, nós trocávamos impressões, nós desenhávamos estratégias relacionadas à teologia da libertação. E não é segredo para ninguém que eu sempre discordei da teologia da libertação, sempre combati intelectualmente a teologia da libertação,
Isso é a pura verdade, isso é óbvio, é a obviedade dos fatos. Por que vocês acham que me cancelaram tanto dentro da igreja, em outros âmbitos? É por causa da minha oposição à teologia da libertação. Oposição que não acabou, oposição que continua, que é firme, que é vigorosa, que se eu tiver mais tempo, mais condições, vou torná-la ainda mais profunda, porque eu nunca deixei de estudar esse tema. Então eles acham o seguinte, que a minha atuação contra a Fraternidade São Pio X, e a nota do próprio padre Montaigu dizia alguma coisa assim, né? O risco máximo que ele corre com esse vídeo é uma promoção. Pois bem, eles acham que eu estou visando a minha promoção. Isso é a coisa mais absurda, infantil e idiota que existe. Inclusive por causa do que eu estou falando aqui agora. É óbvio que eu não sou alvo de nenhum tipo de carreira e que eu não faço isso. Uma pessoa que está buscando fazer carreira age de outro modo. É muito mais diplomática, muito menos exposta, muito mais resguardada. Eu não. Eu venho aqui e falo. Aí andaram dizendo por aí que tem tudo salvo, guardado e que vão publicar para impedir. Caros, eu estou publicando aqui. Vocês não podem me intimidar. Eu não tenho medo de vocês. Não aceito intimidação vinda do Centro Dom Bosco. Nenhum tipo de extorsão moral. Ainda mais porque eu sei que vocês estão sob supervisão direta do padre Pedro Fleischmann. O que se diz é que a herança será dividida entre o Centro Dom Bosco, Permanência e a Fraternidade São Pio X. Que seja. Sabe por quê? Ao longo da história da igreja, muitos homens poderosos, muito mais poderosos do que esses que têm milhões em caixa, tentaram destruí-la e não conseguiram. Eles é que acabaram sendo destruídos. Então, essa tentativa de assassinato da minha reputação não pega, não funciona. Sabe por quê? Porque eu não tenho mais reputação. Eu sou um homem que destruiu a sua própria reputação pela coragem de ser sincero, de ser verdadeiro e de dizer as coisas que pensa. É por isso que vocês não têm nenhum poder sobre mim. É por isso que vocês não têm a capacidade de me intimidar. Eu venho aqui e simplesmente falo. Um recado aqui para todos vocês que estão me ouvindo. Saiam desses grupos. Saiam, tenham a coragem de sair. Eles utilizam a missa tridentina como isca para tirarem vocês da igreja. Não estão em comunhão com a igreja. E para dizerem que estão em comunhão com o Papa, eles têm que utilizar uma retórica que deixa vocês alucinados. Mas é apenas conversa furada. Eles estão fora da Santa Igreja Católica. Saiam desses grupos. E eu digo mais a vocês, Deus os abandonou. E é por isso que tudo que eles tramam ou fazem sempre é descoberto. Eles são excomungados. Não estão em comunhão com a igreja. A linfa vital da Santa Igreja não passa por eles. Isso não é uma brincadeira. A vocês que são dirigentes do CDB, a minha exortação: convertam-se. Voltem para a Igreja Católica. Esse é o meu único interesse. Meu único interesse é que vocês retornem para a Igreja Católica. E parem com essa brincadeira de cisma.
enquanto ainda é tempo. Porque vocês podem ser condenados ao inferno por perseguirem a esposa de Jesus Cristo. Por mais desfigurada que ela esteja, por mais que ela tenha problemas, esta é a igreja de Deus. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre a minha vida moral pessoal, vamos fazer o seguinte: eu passo para vocês o telefone do meu diretor espiritual e o libero de todos os segredos de fórum interno, para que ele conte para vocês tudo que ele sabe sobre a minha vida. Sabe o que vocês vão descobrir? Que eu sou muito mais medíocre do que vocês imaginam. Tanto pro mal quanto pro bem. Eu não sou lá grande coisa. Não pense que eu tenho um conceito alto de mim mesmo. Não tenho. E é por isso que eu me permito vir aqui falar. Estou lutando. Lutando pela santidade. Lutando para viver em graça de Deus. Confesso-me com frequência. Comungo, porque celebro a missa todos os dias. A minha consciência diante de Deus está em paz. Essa curiosidade mórbida que vocês têm sobre sexualidade dos outros, isso deveria causar vergonha em vocês. Sabe por quê? Porque eu não tenho nada a esconder. Nada. Vocês podem procurar pelo em ovo. A minha vida já foi investigada de alto a baixo, de dentro para fora, em todas as direções que vocês imaginem. A minha consciência está tranquila. Mas vocês têm essa fixação, vocês gostam de falar da sexualidade dos outros. Veja bem, se eu tiver a coragem de falar para um diácono dirigido meu, espiritual, que eu era homossexual, o próprio coitado do diácono veio falar comigo para me perguntar sobre isso. E ele que me conhece, ele me viu rezar, estudar, celebrando missa dignamente, orientando a ele mesmo, querendo o bem dele, sempre dando bons... Ele que me conhece, sabe quem eu sou. Com lealdade, com coragem viril, me perguntou a queima-roupa. E eu respondi que não. Então ele me contou que foram vocês dois que disseram isso pra ele. E aí quando eu procurei o advogado de vocês e lhe disse isso, e ele foi e procurou vocês pra perguntar, vocês negaram. E negaram, sabe por quê? Porque são covardes. Vocês não sustentam aquilo que vocês dizem. Este é o problema de vocês. Vocês gostam de agir escondidos. Poderia falar de mais coisas. Poderia falar do que fizeram com o padre Frederico Hayton, que foi uma baita de uma sacanagem. Poderia falar de outras coisas que são de um nível muito pesado. Mas já basta o que eu falei até aqui. A todos que me escutam, eu digo, parem de ajudar financeiramente o CDB. Deixem de segui-los nas redes sociais. Não alimentem esse monstro. Eles vivem não do dinheiro dos lefebristas, porque essa gente não tem número suficiente. Eles vivem de você, católico, que eles chamam de conciliar, a quem eles desprezam. Eles vivem do dinheiro de vocês. São vocês que compram os livros deles, são vocês que compram os jogos que eles fazem. O homem que deixou a herança para eles não era lefebriano. O homem que deixou a herança para eles era um católico. Um católico conciliar. E eles vão ter dinheiro para construir um Vaticano em Niterói. Uma Disneylândia tradicionalista, como um deles gosta de dizer, a canção de sempre, para poder se comparar com a canção nova. Nós vamos fazer uma canção de sempre. Sim, querido, nós vamos ter aqui no Brasil uma espécie de Palmar de Troia, só que sem um antipapa coroado.
autocéfalo mesmo. Vamos ter essa Disneylândia aqui. Nós vamos ter. É isso que está para acontecer. O meu desejo sincero é que vocês todos se convertam. Enquanto ainda há tempo, regressem para a Igreja Católica, que é a única, é una. A sede dela não está em Econe, a sede dela está em Roma. O chefe dela não é o padre Davide Pagliarani. O chefe dela é o Papa Leão XIV, sucessor de São Pedro. É a Igreja Católica que vocês precisam voltar. E vocês, meus irmãos padres, queridos, que estão sendo ludibriados por essa gente, acordem. Por favor, façam terapia, procurem ajuda psiquiátrica. Vocês estão precisando de ajuda. Todos nós passamos por decepções, desilusões, ficamos cansados, todos nós somos perseguidos, todos nós somos espezinhados de um lado para o outro. A nossa vida tem sido essa. Quantos padres têm se matado até? Vocês estão cometendo um outro tipo de suicídio. Vocês estão cometendo o suicídio eclesiástico. E é uma pena que isso aconteça. Portanto, eu digo para vocês, peçam ajuda. E a esses dirigentes do Centro Dom Bosco e que compõem aí o grupinho deles, amigos eu sei que eles não têm, porque quem tem amigos, os amigos chegam para eles e falam: olha, cara, o que você está fazendo aí não é correto, não é certo. Dá um toque, né? Mas família vocês têm. Olhem para suas esposas, olhem para elas, olhem para a família de vocês e vejam o que vocês estão fazendo com as suas próprias vidas. Ainda há tempo de voltar para a igreja. Voltem. Porque quando o tempo acabar, nós vamos ter que prestar contas diante de Deus. Eu quero encerrar aqui esse vídeo. Sexta-feira nós temos a nossa aula sobre a batalha espiritual na mente, nos pensamentos. Vai ser às 20 horas no meu canal do YouTube. Eu tenho certeza que todo esse embrolho e esse incômodo nasce justamente disso. Nasce de uma batalha que não é contra vocês do CDB. É contra o diabo, que se utiliza de pessoas arrogantes e presunçosas para causar dano à Igreja de Deus e às almas. Que Deus abençoe a todos vocês e que vocês saibam que, da minha parte, não existe ódio. Não existe nenhum tipo de raiva. Se quiserem me conversar comigo, estou sempre à disposição, desde que queiram se converter. Que Deus te abençoe. E que você possa viver uma quaresma de São Miguel realmente fortalecido.